meu coração, tudo bem, meus amores? E a gente tá aqui, né, para iniciar a semana com mais uma aula de matemática, certo? Nossa aula de matemática de hoje, eu vou ainda entrar no assunto de medidas de massa, porque eu percebi que algumas pessoas ainda tiveram algumas dúvidas. Então, eu reservei essa aula para falar um pouco mais sobre as medidas de massa. E a gente aproveitar e complementar com a atividade no livro para fechar o assunto, tá? Então, olha só. Eu falei para vocês que as medidas de massa são duas, não foi isso? Eu disse a vocês que as medidas de massa são quilograma, que é representado pela letra KG, e grama, que é representada pela letra G. Foi? Depois disso, a gente ainda viu miligrama, que é representado pela letra ML. Diego falou que o quilograma é utilizado para pesos maiores, em quantidades maiores, que o grama é utilizado para pesos abaixo de 100, porque 100 já é 1 quilo, ou acima de 100, complementando aquele quilo, por exemplo, 1 quilo e 100 gramas, 1 quilo e 200 gramas. E que o miligrama, ele é utilizado para a medição de porções muito pequenas, geralmente utilizado em medicamentos, não foi isso? Pronto. Então, eu separei aqui algumas questões para a gente tentar resolver e tirar as nossas dúvidas com relação a esse assunto. Por exemplo, se eu dissesse assim, colocasse uma frase dizendo assim, Marta pesa 45, um tracinho, ponto. No caso do peso do corpo, que é a massa corporal, que eu também falei para vocês isso na aula, eu vou colocar que Marta pesa 45 quilos, 45 gramas ou 45 miligramas. Eu vou colocar que Marta pesa 45 quilos, porque é a massa corporal. Toda vez que a gente for falar em medida da massa corporal, a massa do nosso corpo, nós vamos utilizar essa medida aqui, ó, quilos, tá? Então, Marta, a resposta certa seria, Marta pesa 45 quilos, não é isso? E se eu dissesse assim, comprei um pãozinho, né? E ele pesava 50 tracinho. Então, eu comprei, certo? Comprei um pãozinho e ele pesava 50. Eu vou colocar que o pãozinho pesava 50 quilos? Não. Eu vou colocar que o pãozinho pesava 50 miligramas? Não. Eu vou colocar que o pãozinho pesava 50 gramas. Porque o miligramas a gente já sabe que é utilizado mais para medir proporções do medicamento, que são proporções muito pequenininhas, não é isso? Daquela substância que compõe o medicamento. E pãozinho não é medicamento, pãozinho é alimento. Então, alimento com peso menor que 100, né? Aliás, menor que 1000, perdão, que 1000 já é 1 quilo, eu vou considerar gramas. De 1 até 999, eu vou considerar gramas. Quando eu chegar em 1000, eu vou considerar quilo, porque 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Não foi isso que a gente viu? Que 1 quilo é igual a 1000 gramas. Não foi isso que a gente viu na aula que a gente explicou, essa questão do quilo, do grama e do miligrama? Pronto, muito bem. Então, agora, a gente vai aprender a fazer alguns cálculos, tá? Vamos lá. Vou ensinar vocês a realizar alguns cálculos envolvendo essas medidas, as medidas de massa. Se eu dissesse assim para vocês,
Eu tenho uma balança, a gente viu naquele dia que a gente deu aula, eu mostrei a vocês aquela balança que eu geralmente utilizo para fazer bolo, medir quantidades dos ingredientes do bolo, né? Mas eu hoje vou utilizar uma balança com 2 pratos. Então, aqui é o meu mostrador da balança, certo? Aqui é o meu primeiro prato da balança. Meu primeiro prato. E aqui, o meu segundo prato da balança, tá? Meu segundo prato da balança. Esta é a minha balança. Mas, na minha balança, certo? Eu coloquei um bolo, aqui, um bolo, deste lado da minha balança. Eu coloquei um bolo, tá? E deste lado da minha balança aqui, eu coloquei um peso de ferro, tá? Aqui é o meu peso de ferro. Eu coloquei um peso de ferro que tem 500 gramas. Depois que eu fiz isso, que eu coloquei o bolo aqui e o peso de ferro aqui com 500 gramas, eu percebi que esse lado da minha balança, ele desceu, tá? Ele desceu. Então, o bolo que estava em cima, o prato ficou aqui mais abaixo e o bolo ficou aqui, mais abaixo. Eu coloquei, depois que eu coloquei o peso de 500 gramas, eu percebi que esse lado da balança, onde estava o bolo, ele desceu um pouco. Significa que o bolo pesa mais que esse meu peso de 500 gramas. Tanto é que a balança desceu mais para o lado do bolo, certo? O que foi que eu fiz? Eu peguei uma outra balança, aqui, uma outra balança. Aqui é o meu visor da balança. E eu coloquei o meu bolo novamente, deste lado, né? Prato com o meu bolo novamente, deste lado, tá? E aqui, deste lado da balança, no outro prato, eu coloquei um peso com 300 gramas, tá? 300 gramas. E coloquei um outro peso com 400 gramas. Então, nessa balança eu coloquei o meu mesmo bolo que estava aqui. E do outro lado eu coloquei um peso com 300 gramas e outro peso com 400 gramas. Daí eu percebi que quando eu fiz isso, o lado que estava o meu bolo, em vez de descer, ele subiu. Então, ele ficou aqui, ó. Ele subiu. Aqui está o meu bolo. Isso significa eu dizer que o meu peso de 300 com o meu peso de 400 pesou mais que o meu bolo. Porque agora foi o lado do bolo que desceu. Não é isso? O lado do bolo desceu e o lado do peso desceu, perdão. E o lado do bolo ficou mais alto. Então, eu já posso dizer que o meu bolo pesa mais que 500 gramas e pesa menos que esses dois pesos juntos. Quantos são esses dois pesos juntos? 400 mais 300. Quantas gramas vai dar? Vou somar, né? 0, 0 mais 0, 0. 4 mais 3, 4 mais 1, 5, mais 2, 6, mais 3, 7. Então, esses dois pesos dá um total de 700 gramas. Então, eu já posso dizer que o peso do meu bolo está entre 500 e 700 gramas. Porque quando eu coloquei o peso de 500, o bolo pesou mais. Então, ele é mais pesado que 500. Mas quando eu coloquei esses dois pesos, que deu 700 gramas, o bolo pesou menos. Então, se ele pesou menos, o peso do bolo está entre 500 e 700 gramas. Eu não sei o peso total, mas eu sei que está neste meio, entre 500 e 700 gramas, certo? Para eu saber o peso total, eu teria que deixar somente o bolo e ver qual era o peso que ia mostrar aqui no meu visor, tá? Utilizaria uma balança igual aquela que a gente mostrou na aula passada
que é somente um prato, a gente colocaria o bolo e saberia o peso total do bolo. Ou colocaria um peso aqui, certo? Que fosse dar o mesmo peso do bolo. Então, a balança iria ficar equilibrada, tá? Então, aqui eu posso dizer, por esse exemplo, que o meu bolo pesa mais que 500 e menos que 700 gramas. Ele está nesse meio. Aqui ele pesou mais, quando eu botei 500 gramas. Mas aqui, quando eu botei 700 gramas, ele pesou menos. Então, significa que ele está entre esses dois pesos. Como é que eu sei? Porque aqui, ó, o peso foi o que pesou mais. O lado da balança onde estava o peso arriou. E aqui, o bolo foi que pesou mais. Porque o lado que estava o bolo foi que a balança arriou. Tá? Então, esse foi um exemplo que Tia Gil trouxe para mostrar para vocês que o bolo está entre 500 e 700 gramas. Agora, nós vamos fazer um outro exemplo utilizando as medidas de massa. Vamos ver que exemplo é esse. Eram 4 amigos, tá? 4 amigos. Os amigos eram 3 amigos. Não, eram 4 amigos. Os amigos eram Paulo, Clara, Márcia e Thaís. São os 4 amigos. Então, eles resolveram se pesar para ver o peso de cada um. Então, eles foram à farmácia e resolveram se pesar para ver o peso de cada um. Quando eles se pesaram, eles descobriram que Paulo pesava 50 quilos, tá? Descobriram que Clara pesava 43 quilos, né? Descobriram que Márcia pesava 35 quilos e que Thaís pesava 28 quilos. Então, se a gente fosse olhar por aqui, por essa demonstração, a gente poderia dizer que dos 4, Paulo é o mais pesado, não é isso? Que ele pesa 50 quilos. E dos 4, Thaís é a que pesa menos, que tem 28 quilos. Mas eu perguntasse a vocês, qual é a diferença do peso de Paulo para o peso de Márcia? Vamos ver, se a diferença, a gente vai diminuir, né? Paulo tem 50 quilos e Márcia tem 35, não é? Menos tracinho. Vamos fazer a continha agora. Eu posso dizer 0 menos 5? Não, porque eu não posso tirar 0 de 5, porque 0 é menor. Eu tenho que dizer, colocar um 1 aqui, não é isso? Para formar uma dezena e dizer 5 para 10. Eu tenho 5, quero ficar com 10. Então, eu já sei que 5, para ficar com 10, eu estou faltando 5. Então, 5 para 10 é igual a 5, não é isso? Eu vou pegar esse 1 aqui que eu botei da dezena e vou somar com esse 3. Quanto é 1 mais 3? 4. Então, agora eu não vou dizer 5 menos 3. Eu vou dizer 5 menos 4. Se eu tenho 5 e tiro 4, eu vou ficar com 1. Então, eu já sei que a diferença do peso de Paulo para o peso de Márcia são 15 quilos. Ou seja, Paulo pesa 15 quilos a mais que Márcia. Não é isso? Paulo pesa 15 quilos a mais que Márcia. Se eu quisesse agora fazer a diferença do peso de Márcia para o peso de Thaís, então a gente vai de novo fazer a continha. Eu já sei que Márcia pesa 35 quilos e que Thaís pesa 28. Eu vou poder dizer 5 menos 8? Não, porque 5 é menor que 8. Eu vou novamente botar o 1 aqui, ó, e vou formar a dezena. Eu vou agora fazer 15 menos 8. Se eu tenho 15 e tiro 8, eu vou ficar com 7, tá? É só fazer a continha. Se vocês botarem 15 traçados e tirarem 8, vão ficar com 7. Eu vou pegar esse 1 aqui, ó, e vou somar com esse 2 aqui. 1 mais 2, 3. Agora,
3 menos 3 é igual a 0. Porque se eu tenho 3 e tiro 3, eu não fico com nada. Então, eu já sei que Márcia pesa 7 quilos a mais que Thaís, tá? Então, comparando os pesos, a gente pode chegar a essa conclusão. Um outro exemplo ainda de cálculos, com relação às medidas de massa, é que desses 4 amigos, 3 foram a um restaurante. Os que foram ao restaurante foram Paulo, tá? Foram Clara e foi Thaís. Márcia não quis ir ao restaurante. Esse restaurante, gente, era um self-service, aquele que a gente bota a comida e depois vai pesar. Então, no restaurante self-service, Paulo estava com pouca fome e só comeu 100 gramas de comida. Quando ele pesou, o prato dele só deu 100 gramas com o que ele colocou. Já Clara, o prato de Clara pesou 300 gramas de comida. E o prato de Thaís pesou 400 gramas de comida, certo? Paulo comeu 100 gramas, Clara comeu 300 gramas e Thaís comeu 400 gramas. Quando eles entraram no restaurante, eles perceberam que 100 gramas do alimento custava R$7. Então, cada 100 gramas do alimento custava R$7, certo? Então, se cada 100 gramas do alimento custava R$7, Paulo só pagaria, no caso, R$7, né? Clara pagaria R$7 3 vezes, porque ela consumiu 300 gramas. E Thaís pagaria R$7 4 vezes. Mas eles resolveram pagar a conta de uma vez só. Então, eles somaram o peso, né? Então, aqui, ó, 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 0, 0. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Então, o peso total deu 800 gramas. Agora, eu quero descobrir, certo? Quanto eles pagaram em dinheiro por esses 800 gramas. A gente vai ter que multiplicar esses 800 gramas por 7. Não é R$7 cada 100 gramas e eles não consumiram 800 gramas? Então, a gente vai multiplicar apenas o 8, não é isso? Vezes 7. O 8 está representando as 800 gramas e o 7 está representando os R$7. Quanto é que isso vai dar? Eu tenho que saber que eu vou ter que botar o total de 8 7 vezes, não é? Então, a gente pode utilizar o nosso painel aqui, ó. O nosso painelzinho aqui. Então, para utilizar o nosso painel, eu iria colocar 7 vezes a quantidade de 8, não é isso? Então, eu faria... Se eu vou colocar 7 vezes a quantidade de 8, eu vou tirar só os palitinhos aqui pra gente ver, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu já tenho uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho duas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 5 vezes. Eu vou completar com esses palitinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 6 vezes, mas eu quero 7. Então, eu vou colocar aqui embaixo mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou somar para ver com quantos palitos eu fiquei junto com esse aqui. Então, vamos lá. Vamos contar agora quantos palitos deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, certo? 48, mas eu tenho esse já aqui, ó. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Então, eu vou saber que 800 gramas de um alimento que custava cada 100 gramas R$7, eles pagaram um total de R$56 pelo peso todo consumido. Quando juntou as três contas, a conta de Paulo, junto com a conta de Clara, junto com a conta de Thaís, que o peso total deu 800 gramas, e eles multiplicaram pela quantidade que daria a cada 100 gramas, certo? Os 800 gramas vezes 7, deu um total de R$56, tá? Então, agora vocês já sabem que se eles se juntaram para ir ao restaurante e eles não quiseram pagar cada um a sua conta, resolveram juntar o peso, então o total deu R$56. Vamos ver se está certo? O de Paulo só foi 100 gramas, daria R$7, porque ele só consumiu 100 gramas, certo? O de Clara daria 300 gramas, então seria 7 3 vezes. Eu sei que 7 mais 7 são 14, com mais 7 são 21. Então, o de Clara daria R$21, tá? E o de Thaís foi 400 gramas. Então, seria 7 4 vezes. Eu sei que 7 mais 7 são 14, mais 7 são 21, mais 7 são 28. Então, o de Thaís daria R$28. Seria só a gente somar. Vou apagar aqui, ó, para fazer a continha aqui em cima, tá? Apagar aqui. Então, eu iria somar R$28, tá? Mais R$21 e mais R$7. Lembrando que a unidade é abaixo da unidade, não é isso? Então, 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 0, 0. 8 mais 1, 9. 9 mais 7 vai dar 16. Vou subir um 1 aqui, ó, do 16. Eu botei o 6 aqui e subi o 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. R$56. Tá vendo que tá certa a continha? Então, com essa informação, eu vou finalizar a minha aula. A atividade de casa está no livro, certo? Para vocês realizarem. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o Tia Ju no privado, tá? Beijo, meus amores. Amo vocês.